Bom, então nós vamos falar sobre as coordenadas cartesianas, tá? Na verdade, o que é uma coordenada cartesiana? São referências, é como um endereço de um ponto que a gente localiza num plano que a gente chama de plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas, o eixo x, que é o eixo horizontal, e o eixo y, que é o eixo vertical, e ele forma quatro regiões quando eles se cruzam. Eles se cruzam exatamente no zero, tá? E essas quatro regiões aqui nós chamamos de quadrantes. Nós podemos localizar qualquer ponto nesse plano. Uma referência, uma comparação que a gente pode fazer, por exemplo, é sobre as coordenadas no mapa. São pontos que se encontram no mapa com a latitude e a longitude de um ponto. Para localizar um endereço no mapa, ou o teu endereço, por exemplo, tem que ter o número da rua, tem que ter o nome da rua e o número que é localizado na rua. Se é só a rua, tem dezenas de casas e apartamentos naquela rua. Mas tu disser qual é o número, tu vai ter um ponto específico, tá? Vai ter um ponto de referência. É isso que o plano cartesiano representa, só que em matemática. Então, os pontos, eles são localizados por duas coordenadas, dois números, que são o endereço daquele ponto. As coordenadas, elas vêm representadas por uma letra maiúscula, normalmente, qualquer letra do alfabeto, e os números que dão esse endereço do ponto, eles vêm entre parênteses e separados por vírgula. Aqui eu coloquei A e B, tá? O A é o endereço, é a parte do endereço que nós localizamos na horizontal. É o quanto a gente sai do ponto 00, que é esse encontro das duas retas, que nós chamamos de origem. A gente sai da origem e anda para a direita ou para a esquerda. Para a direita, se for um número positivo, para a esquerda, se for um número negativo. E anda para cima, se for um número positivo, e para baixo, se for um número negativo. Porque nessas retas estão localizados todos os números que nós conhecemos. Ó, se encontra aqui no 00, tá? É o encontro das duas retas. Aí à direita, no eixo horizontal, tá ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e seguiria aqui infinitamente. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vai. Para a esquerda, os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O sinal de menos indica que o número está à esquerda do zero. E a quantidade de casas que ele está à esquerda é o número que indica. O menos 1 está a uma casa à esquerda do zero, uma unidade. O número menos 5 está a 5 unidades à esquerda do zero. O número mais 5, ou só 5 sem sinal positivo, está 5 unidades à direita do zero. De forma parecida, a gente localiza os números no eixo Y, que é esse eixo vertical, essa reta em pé aqui, ó. Para cima, como num termômetro, estão os números positivos. E eles vão aumentando. Para baixo estão os números negativos e eles vão diminuindo, tá? Se eu tenho, por exemplo, a temperatura de menos 3 graus, estaria localizado aqui no menos 3, ó, 3 unidades abaixo de zero. Mais 4 graus, estaria localizado lá em cima, 4 unidades acima de zero, se isso fosse um termômetro. Então, esse plano aqui, que é formado por essas duas retas, a horizontal, que nós chamamos de X, e a vertical, que nós chamamos de Y, que vão formar esse plano cartesiano, tá? É o plano que se localiza a qualquer ponto que a gente quiser. E os pontos, eles virão dessa forma, ó, com números, para a gente localizar no plano. É o endereço de cada ponto. Nós chamamos essas coordenadas de par ordenado. A ordem dos números é importante, porque o primeiro número vai dizer quanto a gente vai andar na horizontal e o segundo número vai dizer quanto a gente vai andar na vertical.
sempre partindo do zero, tá? Sempre partindo da origem. Então, aqui eu coloquei esse exercício para a gente fazer. Deixa eu tentar colocar a outra. A gente tem que localizar esses pontos no plano. O ponto A, que é 0,4, o ponto B, que é menos 4, 5, o ponto C, que é 3 menos 4, o ponto D, que é 2, 2, e o ponto E, 0, 0. Embora cada ponto tenha dois números formando par ordenado, são dois números em ordem, eles vão me dar a localização de um ponto, tá? Pensa que é a mesma coisa que o endereço. Eu tenho que ter a rua e o número. Senão eu fico andando na rua sem saber onde parar. Se eu souber o número, eu paro exatamente em frente ao endereço que eu estou procurando. Então, são duas informações que eu preciso para localizar um ponto. Deixa eu tentar transmitir a outra tela. Parar esta e apresentar uma janela. Aqui. Apareceu aí? Apareceu uma outra janela aí, Cleci? Eu com o microfone falando, desligado, sim, prof, apareceu, sim. Tá, então o ponto A é o ponto 04, tá? 04 quer dizer, 0 é o primeiro número, é o que eu devo andar para os lados. 4 é o que eu devo andar para cima ou para baixo. 0 significa que eu não vou andar para lado nenhum, eu vou ficar aqui no meio. 4 quer dizer que eu tenho que subir 4 unidades. Por que eu vou subir? Porque 4 é positivo. E vou parar aqui em cima da reta onde está o 4, ó. E ali eu localizei o ponto 04. Deixa eu tentar botar aqui, escrever que é o Prof, ponto só A. uma dúvida. Por que tem que ser para cima, não para os lados? Por que tem que ser no X, não no Y? No Y e não no X? Porque o ponto, ó, é 04. Esse é o ponto que eu estou localizando, tá? Aparece aí para ti? Que eu escrevi? Sim. Eu queria saber como é que isso aqui para aqui. Ah, ficou. Ó, 0 quer dizer, o primeiro número é partindo aqui da origem, ó, aqui no meio onde cruza as duas retas, o primeiro número que está entre parênteses me diz quanto eu ando para os lados. Como tem 0 ali, eu não vou andar para lado nenhum. Por isso que eu não andei para os lados. Ah, no caso, como tem zero, só vai subir. Ou Ou descer. descer se for negativo e subir se for positivo. Isso? Exatamente. Isso. Aí nós subimos 4, porque ali tinham 4 positivo. E aqui é o ponto A, ali que ele está localizado, onde está aquela bolinha vermelha. Esse é o ponto A. Tá? O ponto B que eu tenho que marcar é o ponto menos 4, 5. Menos 4, 5. Então, se o primeiro número é menos 4, e eu tenho o primeiro número diz quanto eu ando para os lados, eu tenho que andar 4 para esquerda. Menos 4, 5. E eu devo subir 5, porque o 5 é positivo. Então, aqui é o menos 4, 5. Menos 4, 5. Ali onde está a bolinha, ó. Andou 4 para a esquerda, 5 para cima. E eu vou escrever aqui o ponto. Se eu Ah, ele consigo. andou para os lados porque ele não começou com zero, é isso? Ele começou com um número. Um número que não é Exatamente. zero. Aham. Esse é o ponto. Eu também não sei usar isso aqui direito. Eu estou apanhando um pouquinho. É o ponto B, menos 4, 5. Ó, tá ali o ponto B. Esse ponto B poderia ser um ponto C, um ponto D, mas é um B porque só denominou de B, é isso? Isso, podia ter qualquer outro nome, mas se tiver Ah, coordenadas menos 4 e 5, ele estaria nessa localização aí.
Sim, sim, a localização é a mesma, só Aham, a letra que a senhora que eu que quisesse botar escolhi. um P, um T, não tem problema. Exatamente. Hum, Eu estou pegando lá no nosso material, tá? O ponto C é o ponto 3 menos 4. 3 menos 4. Então, vou lá para a origem. 3 menos 4. Quer dizer que eu tenho que andar 3. Sempre primeira coordenada é o que eu ando para os lados. Então, eu vou andar 3 para a direita e menos 4. 4 para baixo. Então, 3 para a direita e 4 para baixo. Está aqui o ponto 3 menos 4. E agora eu vou escrever. Esse é o ponto C. Ai, que função. C, 3, menos 4. Tá? 3 para a esquerda, 4 para baixo. O ponto D que tem lá é o ponto 2, 2. 2, 2. Quer dizer que eu tenho que andar 2 para a direita e 2 para cima. Então, 2 para a direita e 2 para cima. Tá aqui o ponto, tá? E eu vou escrever aqui para ti. Ponto D é o ponto de coordenadas 2, 2. E tem um ponto E, para a gente marcar também, que é o ponto 0, 0. 0, 0 é exatamente na origem, é o ponto 0, 0. E a gente vai escrever aqui que é a origem, porque é ali que a gente começa a marcar. É o ponto 0, 0 e 0, 0, que a gente chama de origem. Tá? O ponto E. Outro ponto que eu possa marcar aqui, ó, nessa região, tá vendo onde eu estou marcando aqui? No canto sim, embaixo esquerdo. Tenta me dar duas coordenadas de um ponto que eu vou marcar ali naquela parte. duas coordenadas, senhora, pode ser qualquer número? Qualquer um desses números que aparecem aqui. Tá. Mas os dois negativos ou pode ser um negativo e um positivo? Para ficar nessa localização, é os dois negativos. Os dois Se eu quiser um negativos. positivo, é. Então pode ser 5 e menos 5 no caso, né? Aham. E o menos 3. E o menos Men- 3. Menos 5, ó, andamos 5 para a esquerda e Sim. 3 para E 3 baixo, para porque é baixo. negativo. Então, menos 5, menos 3. Vamos marcar aqui esse ponto. Menos 5, menos 3. Hum, Pode é bem escolher outro ponto interessante. para a gente marcar aí. Pode escolher outro? Aham. Vamos ver, então, menos 6 e o menos 6. Menos 6, menos 6. Vai dar bem na pontinha aqui, ó, porque ó, tem que Aham, andar 6 para a esquerda, 6 para baixo. Vai dar bem aqui, porque eu fiz esse gráfico meio pequeno. Mas ele podia bem no ir até cantinho. menos 100, mais 100, por exemplo. Tá? Aqui é que eu fiz pequeno gráfico. Sim, porque ele é infinito no caso, né, prof? Todos os números. Exatamente. Muito bem, Cleci. Ótima noção. Sim, porque no caso aí é só um exemplo que a senhora está dando, né? Porque os números a gente sabe que é infinito, não tem fim. Uhum, perfeito. Tá? E assim a gente, ó, vou marcar um ponto aqui, ó. Vou marcar o ponto
me diz para onde é que eu tenho que andar. Eu quero o ponto -3, 3. A senhora tem que ir para, no caso, não sei se está na sua direita, o meu tá, o -3 está na minha esquerda, né? E Isso. o +3 está na minha direita. Então tem que ir por -3 para baixo, né? E o +3 para cima. O Positivo. contrário. Primeiro a gente tem Contrário. que se movimentar para os lados. Menos Ah, tá. 3, 3. O Isso. primeiro número é negativo. Para o lado negativo vai Isso. para onde? No meu caso, vai para minha direita, na minha esquerda. Esquerda, né? Então ando 3 para a No meu esquerda. 3 E o para a 3 esquerda, positivo e os 3 positivos, ela sobe 3. sobe 3. Tá ali o ponto. -3, 3. Isso. -3, 3. Conseguiu entender melhor agora como é que é a marcação dos pontos? Sim, prof, agora eu entendi melhor. Entendi que a letra é a gente que põe, independente se o ponto é B, C, D, é a gente que, no caso, a senhora dá as coordenadas, né, por exemplo, que é um ponto A, um ponto P, um ponto C, né, e os números. E a gente Uhum. tem que procurar os números no gráfico, o positivo e o negativo, ou os 2 positivos, ou um de Exato. cada, e o ponto de origem é o zero. Só tem um Muito zero bem. e ele é o de origem, tanto para a esquerda quanto para a direita, quanto para cima e para baixo, né. Perfeito.